Olá, meu querido professor, olá, meu querido aluno, a paz do Senhor Jesus. Estamos na segunda semana do estudo da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, da classe de adulto, que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nesta semana estamos estudando a lição de número 2, que é para o dia 9 de abril de 2023, que tem o assunto A Predileção dos Pais por um dos Filhos. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 25, verso 28, que nos diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática está nos dizendo assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. A nossa leitura bíblica em classe, meu querido irmão, minha querida irmã, está em Gênesis capítulo 25, versos 19 ao 28, né? Por questão de tempo, não vamos estar fazendo essa leitura. Mas a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos, como a maioria das nossas aulas, né? No ponto 1, vai falar o plano de Deus para a família e sua presciência. No ponto 2, o conflito familiar. No ponto 3, o problema da predileção por filhos na família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? E nesse início de comentário, nós queremos relatar aqui para você que na lição desta semana nós veremos que quando nos desviamos das normas de convivência estabelecida por Deus, né, para a vivência saudável entre a família, né? E quando nós quebramos essa norma, sem sombra de dúvida, amado irmão e amada irmã, esse relacionamento familiar, ele é profundamente prejudicado. Um exemplo disto, nós temos no livro de Gênesis, nós encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaque e Rebeca. E o presente relato bíblico nos alerta, nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os filhos ou quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Porque, querido, a Bíblia nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E nós, como pais, cabe-nos a responsabilidade com o seu desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista emocional e espiritual de nossos filhos. Vale também aqui nesta oportunidade, amado professor, querido aluno, destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é o principal ou a principal referência para os nossos filhos, né? Nós, como pai, devemos ser referência para os nossos filhos. Não só isto, né? Referência em conduta, em comportamento, em exemplo, em tudo. A Bíblia diz que devemos ser exemplos dos fiéis. E nós, como pais, somos os sacerdotes da nossa casa. Então, como sacerdote, devemos ser exemplos dos fiéis, repito mais uma vez, exemplo para a nossa casa, porque a nossa primeira igreja é a nossa casa. Amados irmãos e amados alunos,
Nós vemos que Isaac e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos. Sabe por quê? Porque não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas. Não somente isso, eles também não atentaram para os malefícios emocionais que a predileção pode trazer para as relações familiares. Queridos, para que os nossos filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que eu, como pai, você, como pai, como mãe, entenda que o amor de Deus não faz acepção de pessoa. Quero repetir, é fundamental eu como pai, você como mãe e pai, nós temos isso que o amor de Deus não faz predileção por pessoa ou não faz acepção. Cada ser humano tem as suas características peculiares e é relevante no plano de Deus para alcançar as famílias. Queridos, nós estamos diante de um desafio tão grande. E que desafio é este, amado irmão Ribamar? É o desafio da criação dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque ela requer de nós, como pais, um senso de justiça, respeito, amor e simpatia. A preferência por um dos filhos dentro do lar gera, como já dissemos aqui, queremos refrisar mais uma vez, gera divisão e promove egoísmo na formação de nossos filhos. E esta lição que estamos estudando, com certeza, ela tem como missão, não é, despertar em nós, e não só despertar em nós, mas nos mostrar o comportamento de Isaac e Rebeca na criação de seus filhos. O livro de Gênesis, especificamente neste versículo, neste episódio que estamos estudando, né, narra que Isaac tinha preferência por Esaú, porque a caça era do seu gosto e seu filho primogênito costumava preparar um delicioso guisado para ele. Em contrapartida, Rebeca tinha preferência por Jacó, pois era filho que mais amava. Queridos, na ocasião em que Isaac percebeu que sua idade já era avançada, ele decidiu convidar seu filho primogênito para estender sobre ele a bênção patriarcal. Esaú era o primogênito por herança, né? E na ausência do pai, com certeza, ele iria exercer a autoridade sobre a família. Receberia a porção dobrada da herança e o direito ao sacerdócio. Mas a preferência de Rebeca por Jacó a ponto de defraudar o direito de primogenitura de Esaú, que também era o seu filho. E isso trouxe uma ruptura, não é, significativa na família. Como sabemos, o destino de Esaú foi alimentado pela mágoa do irmão e a depreciação de sua mãe, enquanto que Jacó tornou-se fugitivo de seu irmão e um filho distante de seu pai Isaque. É esse o cenário, e esse cenário ensina que os pais não devem expressar preferência por nenhum de seus filhos, embora cada um deles demonstre características distintas que muitas vezes resultam em maiores afinidades. Queridos irmãos, querida irmã, sempre que um filho diz ao seu pai, você não entende, você não me entende, né? Isso acende uma luz vermelha. Isso dispara um alarme que nós, como pai, devemos, né,
devemos atentar para esta frase, porque na realidade, quando o filho diz isso para nós, ele quer dizer, né, ele quer nos dizer uma mensagem, ele quer dizer assim: olha, você não me escuta, você não me ouve, você não para um pouquinho para me ouvir, eu tenho necessidades e preciso falar com você. Quando nosso filho diz isso, você não me entende. É isso que, na realidade, eles querem transmitir para nós. E nós, como pai, como mãe, não devemos, de maneira nenhuma, ignorar esse fator, né? Não devemos ignorar esse fator. Porque nós vemos aqui, estamos estudando esse exemplo aqui da ausência, da ausência deste não ouvir dos pais o que ele causa. Porque quando nossos filhos dizem assim: pai, você não me entende, você não compreende, e o que nós fazemos? Em vez de sentarmos para ouvi-lo, mas meu filho, fale melhor sobre isso, o que você quer dizer? Geralmente a gente faz fugir, geralmente a gente faz nos ausentar da discussão, né? E essa ausência de compreensão de Isaac e Rebeca em relação às necessidades emocionais mais urgentes dos seus filhos se revela na reação deles à preferência de seus pais. O mesmo se aplica nos nossos dias atuais, pois não são poucos os filhos que relutam em perdoar os pais que se rebelam contra a sua autoridade. Queridos, finalizando esse nosso comentário nessa manhã, né? Eu digo para você que Deus te conceda a graça de amar os seus filhos, que Deus me conceda a graça de amar meus filhos incondicionalmente, tá? De ouvir o que pensam e não somente isto, e também perceber as suas dores, perceber as suas necessidades. Mas, irmão, meu filho, não falta nada. Eu trabalho que só um burro de carga para não lhe deixar faltar nada. Talvez você não tenha deixado faltar o que é supérfluo, digamos assim, para o equilíbrio emocional. Talvez você não deixe faltar uma roupa boa, um tênis de marca, um celular da última hora, mas você deixa faltar naquela área que é mais importante e imprescindível, que é o emocional e o espiritual. Eu finalizo essa nossa reflexão nesta manhã, porque aqui é apenas uma reflexão. Eu finalizo dizendo para você, ou perguntando para você: você tem suprido as necessidades emocionais dos seus filhos? Você tem suprido a necessidade espiritual dos seus filhos? Como eu disse, nós como pais somos sacerdote da nossa casa e como sacerdote temos que suprir essas necessidades dos nossos filhos. Que Deus, querido irmão, querida irmã, nos abençoe e que nos ajude a sermos bons pais e que nos ajude, sobretudo, repito, reafirmo, reitero, a amar os nossos filhos condicionalmente. Amém? Ore comigo nessa oportunidade. Amado Deus e eterno Pai, obrigado por este tema dessa lição, predileção por um dos filhos. Senhor, que não venhamos ter no nosso lar, que meu irmão que vai nos acompanhar nesse comentário da nossa revista, que ele não tenha predileção também para nenhum dos filhos, mas que ele possa amar a todos. É o que nós te rogamos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu querido irmão, fique com Deus, tenha uma boa semana e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical.